no rumo do mundo de regeneração. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, segunda edição, FEB, capítulo 7, da Lei de Sociedade. A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência e vem utilizando programas para a solidariedade geral, num sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. Da forma sombria aos apartamentos de luxo, da imundície à higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. A faina para fluir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egoísta do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Realizações audaciosas multiplicam-se, o luxo exagerado atinge níveis inimagináveis. As extravagâncias dos poderosos materiais recordam as festas em Veneza, as quais, após os jantares grandiosos, culminavam atirando os objetos de uso, todos de alto preço, nas águas ladacentas. Divertiam-se os ricos em verem os aventureiros pobres que se atiravam em loucura sobre a lagoa pardacenta para salvarem louças e talheres, assim como objetos de prata e ouro que enfeitavam as mesas nabadas, enquanto o vinho, dominando-lhes a loucura, facilitava a prática de aberrações. Diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos ávaros, cada vez mais exigentes. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre a volume mais expressivo para a miséria absoluta. Totalmente desconhecidos, e quando são vistos ou aparecem nas comunicações, são desrespeitados ou ali se encontram em razão dos absurdos de que são vítimas, dos crimes que lhes dão vida ou clamor por misericórdia, por justiça, sob os camartelos do sofrimento exagerado. Esse tem sido o mundo das irrições e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Há fantasmas que apavoram em toda parte. Há crianças amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância. Logo são iniciadas nos jogos mórbidos do prazer, sem a ternura de pais atentos e familiares vigilantes. Embora as parcas exceções, adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredados pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Ante as exageradas exigências de liberdade, uma convivência social cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se
Para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada? Os idosos, em quase desamparo total, exceto quando ricos, e mesmo esses, são internados em comunidades próprias e esquecidos pelos familiares, ou desprezados onde se encontram na condição de peso desagradável à economia social. Tem-se pensado mesmo em eliminá-los, em clínicas luxuosas ou não, a fim de que não se constituam exemplos da decadência orgânica e da fatalidade do envelhecimento a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. Paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e clínicas com os cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhes seja a única razão de viver. Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que, genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometida com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania, de valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes. Felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com sua chama de amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências que retornam à Terra, portanto, conflitos inomináveis e dor trabalha-os, edificando resultados formosos. Após submetidos ao bisturi da negação, os fenômenos do espiritismo venceram a incredulidade tradicional e histórica, ensejando a filosofia otimista pela reencarnação, ao prazer sem jaça e ao aprimoramento das aspirações de alto significado. A religião espírita, tomando as mãos do adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo, após a transitoriedade do corpo carnal. Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados em intercâmbio ininterrupto, e os espíritos retornam à Terra, a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Este livro, que temos o prazer de oferecer aos queridos leitores, apresenta sintéticas páginas de atividades entre os dois planos de vida, um trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade após a vivência das heranças infelizes que se demoram na economia da humanidade. Esperamos que suas informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem leia e auxilie a confiança na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Salvador, 27 de novembro de 2020. Manuel Filomeno de Miranda.
A divindade, através de seus prepostos, providenciou reencarnação de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida do planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões, que eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. Página 17. Os clarins anunciadores. De nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta, a regular distância, podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança da sua luz. Tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestade. Uma vez ou outra também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes, em dança macabra e trovões ensurdecedores sob o comando de venerados guias espirituais do amado planeta, em tentativa de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre voluteando em torno do seu eixo e do Sol. Animava-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carregadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto, que nos permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam e na sinfonia inimaginável que produziam, como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício, enquanto aguardando a conferência do administrador da nossa esfera, os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. A suave brisa perfumada pelas flores miúdas que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos no jardim em volta envolvia-nos em doce paz. Embora se pudesse perceber a preocupação geral nos semblantes sérios e um pouco assinalados pelos sulcos típicos da tensão nervosa. Às 20 horas, todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão, que se adensava em expectativa. Ao redor de larga mesa colocada numa face da sala, sobre ligeira elevação que lhe dava destaque com arranjos florais majestosos, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres, num total de 10 entidades. Uma suave melodia, em tom gregoriano, tomou todo o ambiente, no qual brilhavam no ar pequeníssimas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores, e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era o responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo: nesta manhã, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos.
iniciava-se com dores infinitas que já havíamos assinalado a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais devastadoras e alucinados programas de divertimento extravagante quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude e vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O bafio pestilento exteriorizado pelo materialismo dominador das massas zombava de Deus na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina como os personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, via-se bacanal em toda parte com a anuência das autoridades, ou por elas estimuladas, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio surdamente, depois vulgarizado através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade, na necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos. Favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas de repente sentiam necessidade de quebrar os limites, que denominavam como tabus, e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda espécie tornava-se motivo de brigas internas e qualquer postura de equilíbrio era vista como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas. Dominadas pelos revolucionários perversos, os políticos insanos colocavam para desviar a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Pensou-se que o monstro da guerra seria a solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente, e os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. Neste século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões, a fim de continuar logo depois. A divindade, através de seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento e sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade,
em que se homiciam, para continuarem envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas, utilizando-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem, e tem conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com dialética vazia e combates antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus para o alcançar a mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Cenas de horror são ridicularizadas, orientações elevadas são desconsideradas com zombaria, sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado. Em alguns lugares, nem nas massas enfermas da alma e ambiciosas da terra. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada negra do período medieval, em que a Igreja, intolerante e irresponsável, através do seu representante máximo, propôs a Inquisição e mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Logo depois, outro papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Como efeito natural, os ratos multiplicaram-se terrivelmente e portadores de pulgas infectadas contaminaram a Terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinam os países e os sobreviventes do vírus da Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono. Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório, em silêncio, profundamente impressionado, aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica, cósmica, darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas ou as misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando em reencarnação redentores e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que vêm a acontecer. Todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos do amado planeta Gaia, na tradição grega. Somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Neste terrível confronto entre o bem e o mal, muitas criaturas sem maturidade psicológica robotizam-se, sem definição, seguindo a trajetória das forças em antagonismo, inimizando-se umas contra as outras. As esperanças cristãs estão centradas no Consolador com a sublime mensagem da vida
imperecível e o comportamento digno na vilegiatura carnal. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é de efêmera duração. Observemos o que sucedeu às civilizações do passado, cuja glória se transformou em memórias vagas, e suas grandiosas construções ruíram e hoje servem de amparo a serpentes e aracnídeos perigosos, ou foram arrastadas pelas águas oceânicas à sua profundeza. O tempo terrestre é relativo aos movimentos do planeta no seu giro infindável sobre si mesmo e em torno do Sol, sob a direção do celeste governador que o guia desde os dias longínquos de nebulosas de gases incandescentes. Logo mais formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sob direções especiais adrede programadas para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 a Galiléia. Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapaces. Certamente se referia aos irmãos desencarnados que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nestes dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem três variados e odientos. Eles também estão organizados para os embates do momento, por considerarem-no excelente para fins desprezíveis a que se dedicam. Formando uma nuvem espiritual, semeiam a desordem e a incompreensão nas almas já aturdidas em si mesmas, perseguindo-as com tenaz insistência. Atividades severas nos aguardam em nome do amor, a fim de preservarmos as nossas comunidades dos assaltos perigosos do mal em hordas asselvajadas e dispormos de condições para recebermos os recém-desencarnados que possam trazer para nossos diversos setores socorristas. À semelhança dos dias de guerras hediondas, estamos diante de uma ainda mais perigosa em face da sua singularidade, como ocorre nos dias do passado. Novamente silenciou. Pudemos ver os seus olhos brilhantes com lágrimas que os aurelavam. A tonalidade da voz nos produzia sentimento de ternura e solidariedade pelos sofredores do mundo. De alguma forma, também somos quase todos sofredores. O auditório emocionado pôde, então, acompanhar a peroração final coroada por uma emocionada prece de súplica a Jesus. Senhor, envolve-nos, os teus servidores fiéis, nas dulcíssimas vibrações do amor, a fim de podermos corresponder à tua expectativa, no convite que nos fazes para atender à humanidade sob as sevícias necessárias à sua evolução. Desde priscas eras, convida-nos todos a compreender o destino que nos está reservado sob as bênçãos do Supremo Pai. Nas brumas da ignorância em que transitávamos, enviaste-nos de outro astro celeste luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Corporificados na matéria carnal, eles submeteram-se a injunções grotescas do planeta para nos ensinarem a crescer na tua direção, modelando os equipamentos dedicados para que o espírito,
melhor se utilizasse, empreendendo o processo de purificação do vaso para tornar-se capaz de alimentar-se de luz. Depois que eles construíram algumas raças na Eurásia, vieram sob o teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocarem em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade, auxiliando o planeta a diminuir as sombras que o envolviam. Periodicamente, mesmo durante as conflagrações que se permitiam alguns desses povos, eles a todos convocaram ao respeito a Deus, à vida, a si mesmos e a seu próximo. Com desvarios coletivos, ergueram-se impérios monumentais que foram transformados em escombros, narrando em silêncio a dor da tragédia que os devastaram. Sucessivamente enviaste espíritos temerários e insensíveis para a submeter e domar as más inclinações, nada quase conseguiram. Depois de devastações aparvalhantes, vieste tu próprio, aurelado pelas estrelas do amor e da caridade, acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome. A civilização cristã poderia ter modificado o mundo. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com réprobos morais e os dominadores de mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade como recursos de vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu para que descessem à terra e a iluminassem com as claridades do teu Evangelho. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia. Não tendo alternativa, envias a peste para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Eis-nos as tuas ordens, Senhor dos Espíritos e do planeta terrestre, sob o teu comando, repetindo: glória a Deus nas alturas e Jesus entre os homens de boa vontade. O recolhimento era silencioso, geral, ouvindo-se suave e doce melodia, passeando no ar entre pingentes de luz azul e nível brilhante. Antes do encerramento, um dos convidados à mesa elucidou: agora cada qual busca o responsável pelo seu grupo que descerá à terra para receber as instruções de que necessitam. Começamos a sair, seguindo em direção a um outro edifício térreo, dividido em grande número de salas. O zimbório celeste palpitava de estrelas brilhantes que produziam singular claridade à noite especial. Uma grande expectativa pulsava no meio do peito, e certamente em todos que estivemos presentes ao significativo encontro. Então é isso, amigos, terminamos o primeiro capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Gratidão a todos, compartilhem, namastê, muita luz.